Você já se perguntou por que uma mulher escolhida por Deus muitas vezes caminha sozinha? A resposta está em Isaías 41:10. Não temas, porque estou contigo, não desanimes, porque eu sou teu Deus que te fortalece, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. A solidão não é um castigo, mas um sinal de que Deus está preparando-a para um propósito maior. Hoje, exploraremos por que aquelas mulheres com um chamado especial passam por períodos de isolamento e como isso faz parte do plano divino. Através da Bíblia, veremos como Deus usa a solidão para fortalecer, guiar e elevar suas filhas. Se você sente que seu caminho é solitário, este vídeo revelará a verdade por trás desse processo divino. Está pronta para entender o que Deus está fazendo em sua vida? Desde tempos antigos, as mulheres com um chamado especial experimentaram a solidão como uma etapa inevitável em seu caminho espiritual. Não é um castigo nem uma coincidência, mas uma preparação desenhada por Deus. Quando Ele escolhe alguém para um propósito maior, Ele a separa, a afasta do barulho do mundo e a introduz em um processo onde sua fé, seu caráter e seu espírito são moldados. Isso não é fácil de aceitar, mas é necessário. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar seu povo. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo e vivendo em cavernas antes de se sentar no trono. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto para ser provado. Se Deus permitiu que esses grandes homens atravessassem a solidão antes de seu propósito, como não o faria com as mulheres que Ele escolheu para uma missão especial? A Bíblia nos mostra que o isolamento não é sinônimo de abandono, mas de preparação. Esther foi levada ao palácio e passou um tempo em completa separação antes de ser apresentada ao rei. Ela não podia seguir a mesma vida de antes, porque Deus tinha planos extraordinários para ela. Seu tempo de solidão não foi vazio nem inútil, mas um período de transformação no qual ela aprendeu a depender completamente da graça divina. O mesmo acontece com aquelas mulheres que foram separadas por Deus. De repente elas sentem que não se encaixam em lugar nenhum, que as amizades de antes se desvaneceram, que as relações que pareciam promissoras terminam sem explicação. Mas isso não é um sinal de rejeição, é um sinal de propósito. Deus está eliminando tudo que não pertence à próxima temporada de suas vidas. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que Ele faz é tirar o que não pode acompanhá-lo na próxima etapa. Isso dói, porque significa deixar para trás o que é familiar, o que é confortável, o que em algum momento trouxe segurança. Mas a verdadeira segurança não está nas conexões humanas, mas na conexão com Deus. É na solidão que Ele fala com mais clareza. Jesus, antes de escolher seus discípulos, se afastava para orar. Na quietude, Ele recebia a direção do Pai. Assim acontece com uma mulher escolhida. Quando Deus tem grandes planos, Ele a chama a um tempo de separação, porque no barulho do mundo ela não conseguirá ouvir sua voz. Não é por acaso que muitas mulheres com um chamado forte sentem que foram separadas. Isso acontece desde o início dos tempos. Maria, mãe de Jesus, teve que lidar com a incompreensão daqueles que não entendiam seu milagre. Sua gravidez foi divina, mas aos olhos humanos era motivo de dúvida e escárnio. No entanto, Deus a sustentou na solidão, porque ela estava cumprindo o maior propósito de todos. É assim que Deus age. Ele não precisa da aprovação dos outros para levantar alguém. De fato, muitas vezes Ele usa a solidão para mostrar que é Ele quem sustenta e guia. Quando uma mulher é escolhida, as provas chegam como um fogo refinador. Nessas horas de solidão, pode parecer que Deus está distante, mas na verdade, Ele está mais perto do que nunca. Jó, em seu sofrimento, não entendia por que havia perdido tudo. Seus amigos o acusavam. Sua esposa lhe dizia para amaldiçoar a Deus e morrer. Ele estava só em sua aflição, mas aquela prova era a antessala de sua restauração. Assim acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve paciência, fé e resistência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas e onde a dependência total de Deus se torna uma necessidade, não uma opção. O inimigo sabe que uma mulher com um chamado é uma ameaça. Por isso, ele tentará usar a solidão para fazê-la acreditar que foi esquecida, que sua vida não tem sentido, que seu esforço é em vão.
Ele sussurrará que ela não é suficiente, que não tem o que é necessário para cumprir seu propósito. Mas a palavra de Deus é clara: não temas, porque estou contigo, não desanimes, porque eu sou teu Deus que te fortalece. Isaías 41:10. Cada período de solidão tem um propósito, e é evidência de que Deus está preparando algo grande. Aquelas que passaram pelo fogo da separação e permaneceram fiéis, são as que serão usadas para coisas extraordinárias. Quando Deus separa uma mulher, Ele também a protege. Muitas vezes, sem que ela perceba, Ele a está livrando de relações, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece uma perda é, na verdade, uma libertação. José, quando foi vendido por seus irmãos, parecia estar perdendo tudo. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Deus usa o que parece solidão para direcionar suas filhas ao propósito correto. Não se trata de castigo, mas de alinhamento. Quando Deus fecha portas, é porque está preparando algo melhor. Cada mulher que foi chamada por Deus deve entender que seu tempo de solidão é sagrado. É o momento em que se define quem ela é em Cristo. Moisés no deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto. Cada um passou por um período de isolamento antes de cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Isso significa que a solidão não é o fim, mas o processo antes da glória. Deus nunca deixa sozinha uma mulher que foi escolhida. Ele simplesmente está preparando-a para algo que outros não poderão entender até que se manifeste. Às vezes a incompreensão de quem está ao nosso redor faz com que a solidão seja ainda mais pesada. Mas isso não é motivo para desanimar. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Jesus disse: "Os que são meus, o mundo os odiará." Não espere ser compreendida por aqueles que não estão na mesma sintonia espiritual e está tudo bem. Não é necessário que todos entendam o processo, apenas que você permaneça firme na fé. Quando uma mulher compreende que sua solidão tem um propósito, ela deixa de vê-la como um fardo e começa a enxergá-la como uma bênção. É o tempo em que seu espírito se fortalece, sua identidade em Cristo se solidifica, e ela aprende a caminhar sem a aprovação dos outros. É na solidão que se descobre que Deus é suficiente. E quando Deus é suficiente, não há solidão que possa derrotar uma mulher escolhida. Ao longo da história, cada mulher com um chamado especial atravessou a solidão, mas nenhuma ficou nela para sempre. Porque a solidão não é um destino, é uma temporada. Uma temporada em que Deus refina, fortalece e prepara para o que vem depois. E o que vem depois sempre é maior. Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Nunca permite uma prova sem ter pronta uma recompensa. O que agora parece solidão, no futuro será testemunho. E quando chegar o momento quando o que Deus esteve preparando finalmente se revelar, tudo fará sentido. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus sempre está com ela. Desde o princípio dos tempos, Deus deixou claro que, quando Ele chama alguém para um propósito maior, Ele o separa do resto. A separação não é um ato arbitrário, mas uma necessidade para aqueles que foram escolhidos. A Bíblia está cheia de exemplos onde o chamado de Deus exige um processo de santificação, um afastamento do comum, uma renúncia ao que outros consideram normal. Aquelas que foram marcadas por Deus não podem caminhar pelos mesmos caminhos que as demais, porque seu destino é diferente. Elas não podem se encaixar em qualquer ambiente, porque foram desenhadas para algo maior. Elas não podem seguir o ritmo do mundo, porque sua missão requer uma preparação distinta. Deus não apenas separa, mas purifica. A separação é o primeiro passo, mas o processo não termina aí. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a trabalhar nela desde o mais profundo, arrancando tudo que não deve acompanhá-la em seu caminho. Os desejos de seu coração começam a se transformar, sua maneira de ver a vida muda, e o que antes parecia atraente perde o brilho. Não é uma coincidência, é parte do processo divino. A santificação é necessária porque o propósito que Deus estabeleceu não pode se misturar com o que é impuro. Em Levítico 20:26 o Senhor declara: "Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para que sejam meus." Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. Deus não apenas chama, mas exige separação.
Ao longo da história, cada pessoa que foi chamada para um propósito maior teve que passar por esse processo. Abraão teve que deixar sua terra e sua parentela antes de se tornar o pai de uma grande nação. Moisés foi separado do luxo do Egito e levado ao deserto antes de ser usado como libertador. João Batista viveu afastado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. Jesus, embora sem pecado, se afastava para buscar o Pai e se fortalecer na comunhão divina. Isso demonstra que o isolamento não é sinal de rejeição, mas de preparação. É a maneira como Deus separa o que é seu do resto do mundo. Quando Deus chama uma mulher, Ele a separa do que poderia contaminar seu destino. Ela não pode permanecer nos mesmos círculos, onde antes encontrava companhia, porque seu espírito já não está alinhado com o terreno. Ela não pode continuar se apegando a amizades que não compartilham sua fé, porque seu coração agora pulsa no ritmo da vontade de Deus. Ela não pode viver com os mesmos hábitos, porque sua vida foi marcada para algo maior. Essa separação dói, porque implica deixar para trás o que um dia foi importante. Mas o que Deus tira, Ele o faz para dar algo melhor. O que parece uma perda, na verdade, é uma libertação. A palavra de Deus adverte claramente sobre a necessidade dessa separação. Em 2 Coríntios 6,17 diz: "Por isso saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada impuro e eu vos receberei." A escolha divina não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Não se pode caminhar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode viver em santidade e seguir os caminhos do pecado. Não se pode ser luz e ao mesmo tempo permanecer nas trevas. A separação não é opcional, é uma consequência natural do chamado. Quando Deus separa, Ele também prova. Uma mulher escolhida por Deus enfrentará testes que outras pessoas talvez nunca experimentem. Sua fé será provada, seu caráter será refinado, sua paciência será levada ao limite. Não porque Deus queira fazê-la sofrer, mas porque Ele está preparando-a para algo maior. Em Malaquias 3:3, diz: "Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata." Deus não deixa nada sem aperfeiçoar, e uma mulher com um propósito maior deve passar por esse fogo purificador para estar pronta para o que virá depois. A separação não é apenas externa, mas também interna. Deus trabalha no coração, na mente, no espírito. Ele quebra correntes invisíveis, transforma pensamentos, cura feridas que ninguém mais pode ver. O que antes era prioridade deixa de ter importância, e o que antes parecia insignificante agora se torna o centro de sua vida. O chamado de Deus traz uma mudança radical, e essa mudança começa de dentro. Romanos 12:2 deixa claro: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nem todos entenderão essa separação. Haverá quem critique, quem zombe, quem não compreenda porque uma mulher escolhida já não age como antes. Mas isso faz parte do processo. Jesus advertiu em Mateus 10:22, "Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Aquelas que foram separadas para Deus não podem esperar a aprovação do mundo, porque sua recompensa não está na terra, mas no céu. Deus não chama qualquer um, e quando Ele o faz, transforma completamente a vida dessa pessoa. A separação pode parecer uma prova difícil, mas é a confirmação de que Deus está agindo. A solidão, na verdade, é um tempo de comunhão com Ele. É o espaço onde sua voz é ouvida com mais clareza, onde sua presença se torna mais tangível, onde sua direção se torna inconfundível. Na quietude, Deus fala. Na separação, Deus fortalece. Na santificação, Deus prepara. O que agora parece isolamento é apenas o início de algo maior. Deus nunca separa sem propósito. Nunca permite uma prova sem recompensa. Nunca deixa suas filhas na solidão sem a intenção de manifestar sua glória em suas vidas. A separação é apenas o começo de uma história muito maior. Uma história onde Deus tem o controle absoluto. As mulheres que foram escolhidas devem lembrar que não estão sozinhas. Deus está com elas em cada passo do processo, em cada prova, em cada momento de incerteza.
Seu chamado é irrevogável, seu propósito é firme, e seu amor é inabalável. A separação não é o fim, é o sinal de que algo grande está por vir. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas a separa, mas também começa a eliminar de sua vida tudo que não está alinhado com seu propósito. Muitas vezes, isso parece uma perda, como se as peças que antes davam estabilidade começassem a desmoronar sem motivo aparente. Relações que pareciam sólidas se rompem, oportunidades que pareciam promissoras desaparecem, e os caminhos que antes pareciam abertos começam a se fechar sem explicação. Isso não é por acaso, é a mão de Deus intervindo para proteger o destino de quem foi chamado. Ele não permitirá que nada nem ninguém que não contribua para seu plano continue fazendo parte do caminho. O que parece uma rejeição é, na verdade, uma redireção. O que parece uma traição é, de fato, uma libertação. O que dói agora é o que evitará um sofrimento maior no futuro. A Escritura deixa claro que Deus tem o controle absoluto de cada processo. Em Jeremias 29:11 diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança." Isso significa que quando algo é removido da vida de uma mulher escolhida, não é para sua destruição, mas para sua proteção. Deus vê o que o ser humano não pode ver. Ele conhece o coração das pessoas e as intenções por trás de cada relação. Nem tudo que parece bom à primeira vista é realmente uma bênção. E nem tudo que se perde é uma verdadeira perda. Muitas vezes o que se deseja com o coração é o que poderia desviar o propósito divino. Quando Deus removeu certas pessoas da vida de José, parecia que seu mundo estava desabando. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Mas o que parecia uma série de tragédias era na verdade a estratégia divina para colocá-lo no lugar certo no momento certo. Cada perda foi uma proteção, cada porta fechada o aproximou mais de seu destino. Se ele tivesse permanecido com seus irmãos, nunca teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido vendido, nunca estaria na casa de Potifar. Se não tivesse sido preso, nunca teria interpretado os sonhos que o levaram perante o faraó. O que parecia uma rejeição era na verdade um plano divino em ação. Quando Deus intervém na vida de uma mulher com um propósito especial, Ele não o faz com suavidade, mas com determinação. Se algo não faz parte de seu futuro, Ele o arrancará de seu presente. Isso pode se manifestar de muitas formas. Pode ser uma relação que não prospera, um emprego que se perde, uma amizade que esfria, um caminho que parecia seguro, e de repente se torna inacessível. No momento parece injusto, mas com o tempo se revela que cada uma dessas situações foi uma forma de proteção. Deus não permitirá que algo ou alguém que não esteja alinhado com sua vontade permaneça na vida de quem foi chamada para algo maior. O livro de Provérbios ensina que há caminhos que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Quando Deus remove alguém da vida de uma de suas filhas, Ele o faz porque essa pessoa não estava destinada a caminhar com ela rumo ao seu propósito. Nem todas as conexões são divinas, nem todas as amizades são saudáveis, nem todas as oportunidades são bênçãos. O que parece um obstáculo é, muitas vezes, um muro erguido por Deus para evitar uma queda. No processo de separação é comum sentir que a solidão se intensifica. Aqueles que antes estavam perto começam a se afastar, as conversas se tornam distantes, a sensação de pertencer a um grupo desaparece. Isso faz parte do propósito. Deus não quer que sua escolhida dependa da aprovação dos outros, mas apenas dele. Ele quer ensiná-la a confiar em sua direção, a depender de sua voz, a encontrar segurança em sua presença. Enquanto uma mulher depender das relações humanas para definir sua identidade, ela ainda não estará pronta para cumprir sua missão. Jesus mesmo viveu esse processo. Durante seu ministério, multidões o seguiam, mas nos momentos mais críticos, muitos o abandonaram. Quando chegou a hora da cruz, até seus discípulos mais próximos fugiram. Não porque Jesus tivesse feito algo errado, mas porque seu propósito exigia uma separação total. Ninguém podia carregar a cruz por ele, ninguém podia ocupar seu lugar no sacrifício. Ele foi enviado para uma missão que requeria caminhar sozinho.
O que parecia rejeição era, na verdade, a confirmação de que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Quando uma mulher escolhida atravessa esse processo, é fundamental que ela não tente se agarrar ao que Deus está tirando. Não se pode pedir direção divina e depois resistir às mudanças que essa direção implica. Se Deus fecha uma porta, não é para punir, mas para proteger. Se alguém se afasta, não é porque a esqueceu, mas porque não estava destinado a continuar ao seu lado. Se algo que parecia seguro desmorona, é porque Deus tem um plano melhor. Em Isaías 43:19, diz: Eis que faço algo novo, já está surgindo, não percebeis? Estou abrindo um caminho no deserto e rios em lugares desolados. Na história de Ruth, seu destino mudou completamente quando ela deixou para trás tudo o que conhecia. Seu marido morreu, sua vida em Moabe ficou para trás, e tudo o que ela tinha era uma decisão: ficar no que era familiar ou seguir Noemi rumo ao desconhecido. Sua escolha de seguir em frente sem olhar para trás a levou a encontrar Boaz, a fazer parte da linhagem de Davi e a ser parte do plano divino para a redenção. Se ela tivesse se agarrado ao passado, nunca teria entrado em seu futuro. Deus permite a solidão na vida de suas escolhidas, porque precisa que seu foco esteja completamente nele. Muitas vezes as distrações vêm disfarçadas de relações, de ocupações, de planos que não foram desenhados por ele. Para proteger o propósito é necessário limpar o caminho. O que parece uma temporada de perda é, na verdade, uma preparação para o que está por vir. Em João 15:2, Jesus disse: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. A poda é dolorosa, mas é a prova de que há crescimento. Um ramo que não é podado eventualmente enfraquece e morre, mas um que é cortado no momento certo cresce com mais força e produz mais fruto. Deus corta o que impede o crescimento, remove o que limita o avanço, limpa o terreno para que sua escolhida possa caminhar. Cada mulher que atravessa esse processo deve lembrar que não está sozinha. Deus está em cada detalhe, em cada porta fechada, em cada relação que termina, em cada caminho que muda de direção. Seu amor é maior que qualquer perda e seu plano é perfeito. O que agora parece incerto no futuro será testemunho de sua fidelidade. Quando Deus remove, ele o faz com propósito. Nada do que se perde em seu processo é verdadeiramente uma perda. Cada despedida, cada mudança, cada silêncio tem uma razão. No seu tempo, tudo fará sentido. O que agora dói no futuro será motivo de gratidão, porque Deus nunca tira algo sem a intenção de dar algo melhor. Desde o princípio, Deus marcou seus escolhidos com um sinal inconfundível: a diferença. Aqueles que foram chamados para cumprir um propósito maior não podem se encaixar em estruturas comuns, nem se moldar ao que a sociedade dita. Sua essência os distingue, seu espírito os separa, e seu caminho os afasta do ordinário. Uma mulher com um chamado divino não é como as demais. Ela não pensa igual, não sente igual, não reage igual. Desde cedo ela pode perceber que há algo nela que não se encaixa com o resto. Mesmo quando tenta se adaptar, algo em seu interior a lembra que seu destino não é seguir a corrente, mas caminhar na direção oposta. O que para outros é suficiente, para ela não é. O que outros buscam com desespero em seu coração não gera o mesmo desejo. Não porque ela seja melhor ou superior, mas porque seu espírito foi desenhado para algo completamente diferente. Deus nunca chamou alguém para ser como todos os outros. Em toda a Escritura, cada pessoa que foi escolhida para uma missão maior teve que aceitar sua diferença como uma marca do propósito divino em sua vida. Jeremias foi separado antes mesmo de nascer, e quando chegou o momento de seu chamado, sentiu que não estava pronto. Ele queria ser como os outros, viver sem o peso da profecia sobre seus ombros. Mas Deus lhe deixou claro que sua vida nunca foi dele, que seu caminho não era comum, e que sua boca não falaria palavras humanas, mas mensagens celestiais. Moisés também não se encaixava. Criado como egípcio, mas com sangue hebreu, ele nunca pertenceu completamente a nenhum dos dois mundos. Sua diferença o levou a fugir para o deserto, acreditando que poderia escapar do plano de Deus, mas foi lá que seu propósito alcançou. Quando Deus escolhe, ele o faz com intenção.
Ele não marca alguém com diferença apenas para que sua vida seja difícil, mas porque essa diferença é chave em seu chamado. Aqueles que foram escolhidos não podem viver da mesma maneira que o resto, porque sua vida foi desenhada para algo que os demais não poderiam suportar. Jesus deixou claro que o mundo rejeitaria aqueles que lhe pertencem, não porque tenham feito algo errado, mas porque a luz e as trevas não podem se misturar. A incomodidade de se sentir fora de lugar não é uma maldição, mas uma confirmação. É a prova de que Deus colocou em seu interior algo que não pode ser apagado nem ignorado. O inimigo conhece essa verdade e fará tudo possível para convencer uma mulher escolhida de que sua diferença é um problema. Ele tentará fazê-la se ver como alguém estranha, que sinta que seu jeito de ser é uma fraqueza, e que o preço de seu chamado é alto demais. Ele plantará em sua mente a ideia de que seria mais fácil se conformar, ceder, se adaptar ao que o mundo espera dela. Mas a palavra de Deus adverte contra esse engano. Em Romanos 12:11 somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso significa que o que parece um fardo é, na verdade, uma bênção. O que parece uma luta é uma preparação. O que parece isolamento é um sinal de que Deus está protegendo o que Ele colocou em seu interior. Quando Deus marca alguém com um propósito especial, Ele não o faz para que seja reconhecido imediatamente. A diferença que foi imposta sobre sua vida não é para exaltá-la, mas para fortalecê-la. Antes que Davi se tornasse rei, ele foi menosprezado por sua própria família. Antes que José governasse o Egito, ele foi vendido por seus irmãos. Antes que Éster intercedesse por seu povo, ela teve que ocultar sua identidade. A diferença não é um passaporte para o sucesso imediato, mas a evidência de um processo que deve ser completado antes que o propósito se manifeste. Muitas vezes a maior luta de uma mulher escolhida não é contra o mundo, mas contra si mesma. A batalha interna entre querer pertencer e aceitar sua identidade em Deus pode ser mais intensa que qualquer oposição externa. É fácil desejar aceitação, ansiar por companhia, buscar um lugar onde se encaixar. Mas Deus não permite que aquelas que foram chamadas encontrem descanso no que é temporário. Ele não permitirá que se sintam confortáveis em um lugar onde não pertencem. Sempre haverá algo que as incomode, que as tire da multidão, que as lembre que foram separadas para algo mais alto. A diferença não se reflete apenas na maneira de pensar, mas também na maneira como Deus trata suas escolhidas. Elas não recebem as mesmas oportunidades que os outros, porque o que Deus tem para elas não é o mesmo que tem para o resto. Elas não podem tomar atalhos, porque seu processo precisa ser completo. Elas não podem avançar sem passar pelo fogo, porque sua fé precisa ser refinada. Enquanto outros parecem prosperar sem esforço, elas enfrentam provas que parecem intermináveis. Não porque Deus as tenha esquecido, mas porque o nível de seu chamado exige uma preparação mais profunda. O caminho de alguém com um propósito especial nunca é fácil. Haverá momentos de dúvida, temporadas em que parecerá que Deus está em silêncio, etapas em que tudo dentro dela gritará para que desista. Mas a diferença que Deus colocou em sua vida não é para sua destruição, mas para sua fortaleza. Não é um peso, mas um sinal de que ela foi escolhida. E Pedro 2:9 diz que aqueles que pertencem a Deus são mera raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Isso significa que não há erro em sua identidade, que não há equívoco em seu design, que não há nada nela que precise mudar para se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Quando Deus chama, Ele o faz com autoridade. Ele não permite que sua escolhida permaneça em lugares onde seu espírito não pode crescer. Ele não deixa que ela se conforme com o que é comum, porque seu destino é extraordinário. Ele não lhe permite tomar caminhos fáceis, porque seu propósito exige resistência. A diferença não é uma opção, é uma marca de identidade. É o sinal de que ela foi separada, a prova de que sua vida tem um propósito maior, a garantia de que o que Deus começou nela, Ele levará ao cumprimento. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para caminhar na plenitude do chamado de Deus. A luta cessa quando se entende que a diferença não é um obstáculo, mas uma confirmação.
Quando se deixa de lutar contra o que Deus fez e se começa a abraçar seu design, tudo muda. A perspectiva se transforma, a incerteza se dissipa, a insegurança perde poder. O que antes parecia um fardo se torna um motivo de gratidão. O que antes gerava confusão se torna clareza. O que antes era uma luta se transforma em uma vitória interna que permite avançar com firmeza e segurança. Deus não comete erros. Se Ele marcou alguém com uma identidade diferente, é porque essa diferença é necessária. Não há nada em seu design que seja um acidente. Não há nenhuma característica em seu espírito que esteja sobrando. Tudo foi planejado com precisão. Cada detalhe foi colocado com propósito. Cada traço de seu caráter foi formado com intenção. O que parece uma separação é, na verdade, um convite para confiar. O que parece uma rejeição é uma porta para algo maior. O que parece solidão é o espaço onde Deus revela seu plano de maneira mais clara. Quando o tempo for certo, tudo fará sentido. Quando o propósito se manifestar, a diferença será compreendida. Quando o processo terminar, a razão de cada prova será evidente. Até então, a única tarefa é permanecer firme, confiar que o que Deus começou, Ele aperfeiçoará, acreditar que a diferença não é um castigo, mas uma evidência do chamado, caminhar com a certeza de que não há erro no que Ele fez. A solidão não é o fim da história, mas a prova de que algo grande está por vir. A solidão na vida de uma mulher escolhida não é um erro nem uma coincidência. É o lugar onde Deus a leva para falar com ela sem distrações, o espaço onde sua voz ressoa com maior clareza e sua direção se revela com maior precisão. Desde tempos antigos, Deus usou a quietude e o isolamento como um meio para preparar seus servos, não porque goste de afastá-los dos outros, mas porque sabe que há verdades que só podem ser compreendidas na intimidade de sua presença. No barulho do mundo, muitas vozes competem pela atenção, mas na solidão apenas uma voz permanece. É nesse lugar apartado que os segredos do reino são revelados, onde as instruções divinas são transmitidas sem interferências, e onde o coração aprende a depender completamente de Deus. A história da humanidade demonstrou que os maiores encontros com Deus ocorrem em momentos de aparente abandono. Moisés não ouviu a voz de Deus nos palácios do Egito, mas em um deserto onde tudo mais havia sido silenciado. Elias não encontrou a presença de Deus no estrondo do vento nem no fogo, mas em um sussurro que só pôde perceber quando estava sozinho. Jesus não recebeu a força para seu ministério no meio das multidões, mas no isolamento do deserto, onde seu espírito foi fortalecido antes de enfrentar a missão para a qual veio. O que parece uma separação dolorosa é, na verdade, um encontro divino. O que o mundo vê como solidão é, de fato, uma audiência privada com o Criador. Quando Deus permite que uma mulher passe por essa etapa, Ele não o faz para puni-la, mas para ensiná-la a reconhecer sua voz. É fácil confiar em Deus quando tudo está calmo, mas a verdadeira fé se forma quando sua voz é a única certeza em meio à incerteza. Nessas horas, cada promessa se torna mais real, cada palavra ganha um significado mais profundo, cada instrução se grava na alma com uma convicção inabalável. Em Oséias 2,14, Deus diz: Eu a atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Ele não a chama a um lugar de sofrimento sem propósito, mas a um espaço onde seu amor e sua verdade podem ser compreendidos sem distrações. A solidão não é apenas um tempo de aprendizado, mas também um filtro espiritual. É nesse processo que Deus prova os corações, examina as intenções e revela o que realmente há no interior. Muitas vezes, o barulho da vida pode ocultar o que precisa ser transformado, mas na quietude tudo vem à tona. É nesse tempo que as áreas fracas são fortalecidas, os dons são refinados, e a fé é levada a um nível mais profundo. Deus não chama suas filhas para viverem em um estado de dependência das circunstâncias, mas para aprenderem a depender unicamente dele. Na Escritura, a ideia de que aqueles que foram chamados por Deus devem ser separados para ouvir sua voz se repete constantemente. João Batista viveu no deserto antes de seu ministério começar. Paulo passou anos na Arábia antes de ser enviado a pregar às nações. Até Maria, a mãe de Jesus, recebeu a mensagem do anjo em um momento de total privacidade, longe das opiniões do mundo. Esse padrão não é coincidência.
É um princípio divino. Deus não revela seus maiores planos no barulho da multidão, mas na intimidade da solidão. Quando uma mulher escolhida atravessa esse processo, a tentação de buscar respostas em outro lugar pode ser forte. É natural querer companhia, ansiar por direção imediata, desejar que as circunstâncias mudem rapidamente. Mas Deus não acelera o processo quando ainda há lições a aprender. Em Isaías 30:15, somos lembrados: no descanso e na confiança está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está a vossa força. A chave não está em buscar saídas apressadas, mas em se render completamente ao tempo de Deus, confiando que cada momento em sua presença é parte de uma preparação maior. Nessas horas de aparente isolamento, Deus também ensina discernimento. Nem toda voz merece ser ouvida, nem todo conselho é de origem divina, nem toda direção é correta. Quando alguém aprende a ouvir a voz de Deus na solidão, também aprende a reconhecer quando uma voz não vem dele. Muitas vezes, o que parece uma oportunidade é, na verdade, uma distração. O que parece uma porta aberta é, de fato, um desvio. Mas quando se foi treinado na presença de Deus, a verdade se distingue com facilidade. Em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que não basta ouvir, é necessário agir conforme o que foi recebido. Deus não permite a solidão sem um propósito. Se uma mulher foi levada a esse processo, é porque há algo que Ele quer ensinar, algo que Ele deve revelar, algo que Ele precisa preparar. Não é um tempo de inatividade, mas de crescimento. Não é uma temporada de esquecimento, mas de construção. O que parece um período de espera é, na verdade, o fundamento sobre o qual seu destino será edificado. Nessas horas a oração se torna mais profunda, a intimidade com Deus se fortalece e a revelação de sua vontade se torna mais clara. Cada história na Bíblia mostra que, após um tempo de solidão, vem uma manifestação do propósito. Moisés saiu do deserto para libertar um povo. Davi saiu das cavernas para governar uma nação. Jesus saiu de seu tempo de jejum para iniciar o ministério que mudaria a história da humanidade. Nenhum deles foi abandonado no processo, e nenhuma mulher escolhida será. A solidão é apenas uma etapa, não o destino final. É a prova de que Deus está preparando algo que ainda não pode ser visto, mas que será revelado no momento perfeito. Quando esse tempo chega ao fim, tudo faz sentido. A voz de Deus que foi ouvida na solidão se torna a bússola que guia cada decisão. A dependência nele que foi desenvolvida no isolamento se torna a base para enfrentar qualquer desafio. A fé que foi provada na quietude se transforma na certeza de que Deus sempre cumpre o que promete. No momento em que a temporada de preparação termina, a mulher que foi moldada na presença de Deus está pronta para caminhar no propósito que lhe foi designado. Deus nunca chama sem equipar, nunca permite um processo sem recompensa, nunca leva alguém à solidão sem a intenção de preenchê-lo com sua presença. A espera não é um sinal de abandono, mas de amor. A separação não é um castigo, mas uma preparação. O que agora parece um vazio é, na verdade, a plenitude maior que uma pessoa pode experimentar. No momento certo, tudo que foi aprendido na intimidade de sua presença será a chave para o que virá depois. A certeza de que sua voz foi ouvida na solidão se tornará a força para caminhar com confiança em qualquer lugar. O que parecia uma temporada de ocultamento resultará ser o fundamento para uma manifestação gloriosa. O mundo pode ver a solidão como um tempo perdido, mas no reino de Deus é o tempo mais valioso de todos. É aí que os guerreiros são forjados, os líderes são preparados, aqueles que marcarão a diferença são treinados. Não há erro no processo, não há desperdício na espera, não há perda no isolamento. Deus usa tudo, transforma cada momento e molda cada pessoa que foi chamada para algo maior. E quando a preparação termina, a obra que Ele começou se manifestará com poder. A solidão nunca é o destino final de uma mulher escolhida, mas o processo necessário antes da manifestação do propósito. Deus não a separa sem razão nem a deixa nesse estado de maneira indefinida. Tudo no plano divino tem um tempo determinado, e a separação que parecia interminável chega ao fim no momento exato em que a preparação foi completada.
O que uma vez foi prova se torna testemunho. O que parecia incerteza se transforma em direção clara. O que no início foi um período de isolamento se torna o cenário onde o propósito começa a tomar forma. Deus não esquece aqueles que chama, nem deixa incompleto o que começou. Se Ele permitiu a solidão foi porque havia algo a construir, algo a alinhar, algo que precisava ser fortalecido antes de revelar o que Ele esteve preparando todo esse tempo. Em toda a Escritura, cada processo de isolamento foi seguido por uma manifestação gloriosa. Moisés, após 40 anos no deserto, foi chamado a libertar Israel com sinais e prodígios que demonstravam a autoridade que Deus havia depositado nele. José, após anos de aparente esquecimento em uma prisão, foi exaltado à posição mais alta do Egito depois do faraó. Éster, que passou tempo em preparação no palácio, foi posicionada estrategicamente para interceder por seu povo e mudar o destino de toda uma nação. Elias, após seu tempo de solidão no monte, recebeu uma nova direção e um propósito renovado. Jesus, após seu jejum no deserto, saiu cheio do Espírito Santo e começou o ministério que transformaria a história da humanidade. Não existe um único caso em que Deus tenha levado alguém à solidão sem que depois algo maior se manifestasse. Quando uma mulher atravessa essa etapa, pode parecer que não há saída, que o tempo se prolonga sem razão, que as respostas demoram a chegar, mas Deus não se apressa nem age fora de seu plano perfeito. Em Eclesiastes 3:1 somos lembrados: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A espera não é um sinal de que Deus esqueceu, mas uma garantia de que o que vem será maior do que se imaginava. O ouro não se forma em segundos, nem os alicerces de uma grande obra são construídos às pressas. O que Deus esteve preparando na solidão é valioso demais para ser revelado antes do tempo. O mundo pode ver a solidão como um período de inatividade, mas no reino de Deus é um tempo de edificação. Enquanto outros pensam que nada está acontecendo, Deus está formando a capacidade para sustentar o que virá depois. O que antes parecia incompreensível começa a fazer sentido quando se vê o resultado final. Cada oração na intimidade, cada momento de dependência total, cada lágrima derramada na presença de Deus se transforma em uma fortaleza interna que não pode ser abalada por nada nem por ninguém. O processo deu frutos, a fé foi provada, a confiança foi estabelecida. Quando o tempo da manifestação chega, é impossível voltar à mesma vida de antes. Não porque o externo tenha mudado, mas porque o interior foi transformado. O deserto, onde uma mulher aprendeu a ouvir a voz de Deus, se torna a base sobre a qual ela caminha com autoridade. A diferença que antes parecia um fardo se revela como um sinal de propósito. A separação que uma vez gerou perguntas se torna a confirmação de que ela foi apartada para algo específico. Não se trata de um retorno ao que era antes, mas do início de uma nova temporada, uma onde o que foi aprendido na solidão se torna a base para cumprir o chamado. O inimigo tentará fazer crer que nada mudou, que tudo segue igual, que a espera foi em vão. Ele tentará semear dúvidas, trazer lembranças do passado, sussurrar mentiras para fazer retroceder quem foi processada na presença de Deus. Mas uma mulher que foi refinada na solidão não se deixa enganar. Ela aprendeu a discernir a voz de Deus, foi fortalecida na verdade, foi treinada na dependência absoluta do Pai. Nada do que ela enfrentará depois poderá se comparar à intensidade do processo que ela superou. O que parecia o fim era apenas o começo de algo maior. Quando José finalmente se encontrou com seus irmãos após anos de separação, em vez de reprovar o que lhe fizeram, declarou uma verdade poderosa: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Essa declaração é o reflexo de alguém que entendeu que cada evento de sua vida foi orquestrado por Deus com um propósito maior. Nada se perdeu, nada foi em vão, nada escapou do plano divino. O mesmo acontece com uma mulher que passou pela solidão imposta por Deus. Chega um ponto em que ela entende que cada separação foi necessária, que cada perda foi proteção, que cada silêncio foi uma oportunidade para ouvir com maior clareza. Quando o processo de isolamento termina, as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Mas agora a perspectiva é diferente.
A dependência já não está nas circunstâncias, mas em Deus. O que antes gerava temor agora é enfrentado com convicção, porque a confiança foi cimentada na fidelidade do Senhor. O tempo de espera não foi apenas para testar a paciência, mas para fortalecer a visão, estabelecer a identidade e formar o caráter necessário para sustentar o que vem. Deus não investe em processos vazios. Se Ele permitiu que uma mulher passasse pela solidão, foi porque tinha a intenção de manifestar algo que não podia ser entregue antes. A história da humanidade está cheia de exemplos onde o que parecia uma pausa era na verdade uma aceleração invisível. Enquanto Moisés acreditava que sua vida havia acabado no deserto, Deus o estava preparando para liderar. Enquanto Davi fugia de Saul, seu reinado estava sendo assegurado. Enquanto Jesus permanecia no anonimato, sua hora ainda não havia chegado. Mas quando o momento chegou, nada pôde impedir que o que Deus havia decretado se cumprisse. Quando o tempo da manifestação chega, tudo que antes parecia uma luta se torna um testemunho da fidelidade de Deus. As temporadas de solidão não são para sempre, mas o aprendizado obtido nelas dura toda a vida. Deus não deixa processos inconclusos nem permite que o sofrimento seja em vão. Se Ele levou alguém por esse caminho é porque tem algo preparado que vai além do que se pode imaginar. Em Filipenses 1:6 somos assegurados: aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O que uma vez foi visto como uma separação dolorosa se transforma na prova de que Deus esteve agindo o tempo todo. O que parecia um abandono se revela como uma preparação. O que parecia uma demora se entende como o momento exato de Deus para que tudo se alinhe de acordo com seu plano. A história de cada mulher que foi apartada por Deus não termina na solidão, mas no cumprimento do propósito para o qual ela foi chamada. Quando a espera termina, a transformação é evidente. A dependência em Deus é absoluta. A confiança em seu plano é inabalável. A visão é mais clara que nunca. A vida nunca voltará a ser a mesma, não porque o externo tenha mudado imediatamente, mas porque o interno foi renovado. O que parecia o fim era apenas o princípio de algo maior. E quando Deus decide manifestar o que esteve preparando, nada nem ninguém pode deter o que foi decretado desde a eternidade. A solidão de uma mulher escolhida não é um castigo nem uma casualidade, mas uma manifestação do amor e da intenção de Deus sobre sua vida. Cada etapa de isolamento foi um convite para descobrir dimensões mais profundas de seu propósito, uma oportunidade de caminhar por caminhos onde poucos podem transitar, uma marca inconfundível de que seu destino não é comum. Mas o que poucos compreendem é que essa solidão não apenas a prepara para o que virá, mas a transforma em alguém irreconhecível para o mundo. Ela não retorna sendo a mesma, não volta ao ponto de partida, não se encaixa nas mesmas estruturas. Quando Deus separa alguém, Ele não o faz apenas para treiná-lo, mas para mudar completamente sua essência, para elevar seu espírito a um nível onde ela já não pode ser definida pelas expectativas humanas, mas apenas pelo design divino. O propósito de Deus na vida de uma mulher escolhida não se limita a um chamado específico, mas à transformação completa de sua identidade. A solidão foi a ferramenta com a qual Ele moldou seu caráter, arrancando o que não pertence ao seu destino, destruindo toda dependência que a afaste de sua presença, quebrando cada limitação imposta pela opinião dos outros. O que no início parecia uma temporada de perda se torna o nascimento de uma nova versão dela, alguém que já não teme a rejeição, que já não busca validação externa, que já não se define pelas oportunidades que o mundo lhe oferece, mas pela certeza de que foi chamada para algo que transcende o terreno. Deus não usa a solidão apenas para treinar, mas para revelar verdades que não podem ser entendidas na comodidade. Há conhecimentos que só podem ser adquiridos no silêncio, revelações que só chegam na ausência de distrações, certezas que só se desenvolvem quando tudo mais foi removido. A razão pela qual muitas mulheres com um chamado especial experimentam uma separação tão radical é porque estão destinadas a receber instruções que não podem ser compartilhadas com todos. Jesus falava em parábolas às multidões, mas a seus discípulos mais próximos revelava os mistérios do reino. Há segredos que não são entregues a qualquer um, visões que não podem ser compreendidas por todos,
direções que só podem ser dadas àquelas que foram processadas na intimidade com Deus. Quando Deus permite a solidão, Ele o faz com um propósito que vai além do que a mente humana pode compreender. Não se trata apenas de um tempo de preparação, mas de um acesso a dimensões espirituais onde sua presença é mais tangível, onde suas promessas se tornam inquebrantáveis, onde sua voz deixa de ser uma suspeita e se torna a única verdade. A mulher que atravessa essa etapa não apenas aprende a depender de Deus, mas é introduzida a uma realidade onde o mundo já não tem poder sobre ela. Ela já não teme a incerteza, porque aprendeu que Deus é sua única fonte de estabilidade. Ela já não busca respostas no externo, porque seu espírito foi afinado para receber direção divina. Ela já não precisa de validação, porque entendeu que a única aprovação que importa é a do Criador. O inimigo tentou distorcer o significado da solidão, fazendo aparecer um castigo, um fracasso, um sinal de que algo está errado. Mas a verdade é que uma mulher escolhida não foi esquecida, mas apartada para algo maior. Seu isolamento não é um erro, mas um testemunho de que ela foi considerada digna de receber algo que outros não estão preparados para manejar. As vozes do mundo tentaram convencê-la de que ela deve se apressar, que está perdendo oportunidades, que deveria se encaixar em estruturas que nunca foram desenhadas para ela. Mas Deus não a está atrasando. Ele a está preservando. Ele não está lhe negando nada. Ele a está protegendo do que poderia desviá-la. Ele não fechou portas, mas a está posicionando em um lugar onde sua influência terá um impacto eterno. Aquela que foi processada na solidão não pode voltar à vida que tinha antes. O que ela viu, o que aprendeu, o que experimentou na presença de Deus a mudou para sempre. Suas prioridades foram reordenadas, sua percepção da vida foi transformada. Seu espírito foi afiado para reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. A mulher que emerge desse processo não é a mesma que entrou. Ela já não está à deriva, já não questiona sua identidade, já não duvida de seu propósito. Agora ela caminha com certeza, com autoridade, com uma segurança que não vem de suas habilidades nem de suas conexões, mas da revelação de que foi chamada, escolhida e equipada por Deus mesmo. A solidão não apenas a preparou para seu propósito, mas a converteu em alguém que pode sustentá-lo. Muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, mas poucas estão dispostas a ser processadas para isso. Querem a glória sem a formação, o impacto sem a transformação, a influência sem a intimidade com Deus. Mas uma mulher que atravessou o fogo do isolamento sabe que não há atalhos no reino de Deus. Ela sabe que tudo o que é construído sem fundamento cedo ou tarde desmorona, que tudo o que se obtém sem processo não tem raiz. O que Deus fez em seu interior não pode ser tirado, não pode ser destruído, não pode ser ignorado. Quando seu propósito finalmente se manifesta, a evidência de seu tempo na solidão é inegável. Ela já não depende da aprovação dos outros porque aprendeu a ouvir apenas uma voz. Ela não se move por oportunidades superficiais porque foi treinada para reconhecer a porta certa. Ela não é facilmente manipulável porque seu discernimento foi aperfeiçoado. Deus não a chamou para ser como todas as demais. Ele a chamou para que se levantasse com uma identidade inquebrantável, com uma fé que não vacila, com uma convicção que não cede ante a pressão. A história de sua vida não é a de alguém que foi deixada de lado, mas a de alguém que foi apartada para algo maior. Seu isolamento não foi uma pausa, mas a construção do fundamento sobre o qual ela caminhará pelo resto de sua vida. O que Deus depositou nela na intimidade não será desperdiçado. O que ela aprendeu no secreto será sua força em público. O que parecia um sacrifício sem sentido se revelará como a chave de seu chamado. A mulher que foi levada à solidão por Deus nunca volta a ser a mesma. Ela foi processada, refinada, fortalecida. Ela aprendeu a depender de Deus em cada área de sua vida, foi separada do que não lhe convinha. Foi transformada em alguém que pode sustentar o peso de seu propósito sem se quebrar. O que uma vez a fez sentir-se sozinha agora a faz caminhar com uma autoridade que não pode ser questionada. O que antes parecia uma prova interminável agora se revela como a garantia de que seu destino é maior do que ela imaginava. Deus nunca deixou uma mulher na solidão sem intenção. Nunca permitiu um processo sem propósito. Nunca chamou alguém sem equipá-lo para a tarefa. Se Ele permitiu essa temporada,
foi porque estava construindo algo eterno em seu interior. E agora que o processo foi completado, agora que o tempo da manifestação chegou, não há dúvida de que tudo o que ela atravessou tinha um propósito. A mulher que um dia chorou a solidão agora se levanta com o respaldo do céu. A que um dia se sentiu rejeitada agora caminha com a certeza de que foi escolhida. A que um dia se perguntou por que Deus a havia apartado agora entende que Ele estava preparando para algo que nenhuma outra poderia sustentar. E o que está diante dela é apenas o início de algo que não poderá ser detido.